Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do OAKGL. E dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, pessoal. Estou trazendo um vídeo sobre louvor. Sim, louvor hoje em dia é muito difundido essa palavra e as pessoas não fazem nem sequer ideia do que ela significa, do que realmente significa louvar a Deus. Nem mesmo assim, independente de religião, o que a palavra louvar significa. Sim, porque no dicionário você encontra essa palavra e ela não é exclusivamente religiosa. Então, vamos começar. Bom, pessoal, para começar, você sabe o que significa a palavra louvor? Você sabe o que quer dizer essa palavra? Existe um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz o seguinte: é, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Sim, diz que uma mulher será louvada. Então, peraí, mas não é Deus que deve ser louvado? Aí você pode achar que isso é uma contradição bíblica, mas na verdade a palavra louvor, ela tem um significado. E não é apenas cantar, como as pessoas pensam. A cantar é uma forma, cantar no caso, é uma forma de louvar a Deus. O louvor ele não é necessariamente uma música. Louvar significa a mesma coisa que admirar, significa a mesma coisa que elogiar. Então, quando diz a mulher será louvada, ela será admirada. O louvor, para você entender bem o que seria o louvor, ele deve, o louvor a Deus no caso, ele deve soar, para quando você quer louvar a Deus, ele tem que soar mais ou menos como soaria, não sei assim, quem é mais antigo talvez conheça, quem é mais novo não tem uma noção, mas soaria mais ou menos como uma serenata que um homem apaixonado faz para uma mulher. É igual antigamente era um costume, há 50 anos atrás talvez, era costume isso. O casal, a mulher, o cara se apaixonava pela mulher, ia até a janela. Tem filmes isso ainda. Acho que em alguns países isso ainda acontece. E isso é uma forma de louvar. É você admirar a pessoa e aí o que você vai fazer? Você vai botar uma música de que tipo? Um rock pauleira? Você vai botar um funk? Não, você vai botar uma música que fale de beleza, de algo que você tem a ver com aquela mulher que você está querendo admirar. Entendeu? Então a música é uma forma que você vai estar colocando para falar que você ama, que você admira, vai falar que ela é bela, que qualquer coisa que você acha da mulher, e você vai botar uma música que a letra fale sobre aquela mulher, algo que você identifica naquela pessoa. Da mesma forma, quando você diz eu vou louvar a Deus, vamos louvar a Deus, você está dizendo o seguinte: você está dizendo que você está, que vamos, né, no caso, está admirando a Deus, que vamos estar reconhecendo tudo aquilo que Ele fez, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a beleza das coisas criadas, da complexidade da vida, de tudo aquilo que Deus criou e que nós podemos contemplar. Então, se você está falando assim, por exemplo, eu passei por isso, passei por aquilo, e agradeço a Deus pelo que eu passei, por que eu superei com a sua ajuda e tal, como se fosse uma oração, você está louvando a Deus. Se você está dizendo, olha, contemplai as maravilhas da natureza, de tudo aquilo que Deus criou, que as obras de Deus, as obras apontam para Deus, qualquer coisa desse tipo, você está louvando a Deus. Por que você está louvando a Deus? Porque você está falando algo que está engrandecendo a Deus, que você está glorificando o nome dele através daquilo, que você está mostrando que você admira Deus por tudo aquilo que ele fez, pela vida que ele te deu. Então, isso é o verdadeiro louvor. Mas vamos observar o que tem hoje em dia em muitas canções que são cantadas dentro de igreja, que na verdade não chegam nem perto de ser louvor. Se você observar hoje em dia, as músicas estão falando do ego humano, daquilo que o ser humano quer para ele mesmo, fala daquilo que o ser humano quer que Deus dê para ele, não fala em momento nenhum da grandeza de Deus, não fala de nada, às vezes fala até metendo mal em outros seres humanos, e isso não é uma forma, pensa, a gente está falando de louvor, louvor é admiração, é uma forma de você se declarar para Deus, né?
Aí pensa bem, imagina que uma mulher que o cara começou a namorar ela, o cara resolve fazer uma serenata pra ela, e na hora que ele vai cantar, ele começa a falar da vida dos outros. Ele começa a falar que a outra mulher não é como ela, e fala, a mulher do João é assim, se veste assim, vai pra não sei aonde, a mulher do Alfredo faz isso, faz aquilo, e não fala nada dela. Mesmo que ele esteja metendo malha nas outras mulheres, mesmo que ele esteja... Não faz sentido, certo? Você está fazendo uma música para sua mulher ou para todo mundo que está ao seu redor, para outras mulheres, para o seu vizinho. Não, você está fazendo para sua mulher. Então você tem que falar da grandeza da sua mulher, da exuberância da sua mulher, da beleza da sua mulher, seja lá do que você quiser falar, mas da sua mulher, certo? Porque o alvo ali é a sua mulher. No caso, se você está louvando a Deus, você está admirando a Deus, você não pode falar certas coisas que não tem nada a ver com Deus, que não vai engrandecer a Deus. Me diz, imagina como eu vou dizer, uma serenata, né? Onde o cara vira pra mulher e fala, segunda-feira ele é batista, terça-feira universal, quarta-feira... Tá falando de quê? Da mulher? Não, a mesma coisa é Deus. Você acha que isso está engrandecendo a Deus? E essa música está sendo uma música para Deus? É um louvor? Tá admirando a Deus com isso? Sério? E quando fala vai ser comida de bicho, naquela música aí que eles fizeram, musiquinha, falando vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho. Fala até que crente que não dá o dízimo vai ser comida de bicho. Sendo que, se você estudar um pouquinho só o dízimo, você vai perceber que tem um problema sério no dízimo. Inclusive, Números 18 diz que quem recebeu o dízimo, né, era obrigado... levava sobre si a iniquidade do povo, um papel que Jesus tomou depois que ele veio. Então você está dizendo que o pastor que recebe o dízimo, né, ele recebe sobre ele a iniquidade do povo, então não precisa mais do Messias, né? Você tem o pastor que faz essa intercessão. Se eu não me engano é Número 18, eu não tenho certeza, eu li esses dias esse versículo, eu estava estudando alguma coisa ali. E eu observo isso, entendeu? Tem muita gente cantando músicas na igreja, chamando aquilo de louvor, e não tem nada a ver. Sabe, se você vai louvar a Deus, louve de coração. Pensa no que você está falando, porque a música, diferente do que hoje em dia os eventos gospel tentam passar, ela não é para agradar o ser humano. Não é para você ouvir um louvor e falar, nossa, que louvor lindo, como eu adorei esse louvor. Não, é para você falar esse louvor para Deus, numa forma de mostrar que você reconhece aquilo, sabe? Quando você fala das maravilhas que Deus fez, grandes são as tuas obras, isso é louvor. Você está falando das obras de Deus. Você não está falando de um irmão que não está indo para a igreja, você não está falando de alguém que não está dando dízimo. Isso aí chama-se fofoca. Se você quer fazer fofoca do irmão, aí é outros 500. Você está fazendo uma música para fazer fofoca do irmão. Agora, se você está querendo fazer uma música para Deus ouvir e perceber que você está admirando ele, você está indo pelo caminho errado. Isso não é uma música para admirar Deus. Isso não é louvor nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem na Coreia, nem em Marte, nem em Vênus, nem em lugar nenhum. Nunca foi louvor isso. Isso, se você pode chamar uma música dessas de louvor, você pode chamar um funk proibidão de louvor. Porque o fato de você botar nome igreja ou botar nome de alguma coisa que tem a ver com a igreja na música não vai tornar ela um louvor. O que torna uma música um louvor é aquilo que ela está apresentando para Deus. O que essa música apresenta para Deus? Ela apresenta uma admiração a tudo que Deus fez? Ela apresenta um agradecimento por tudo que Deus fez? Um reconhecimento? Uma mudança de espírito, você reconhecer que você estava errado e de repente você mudou e você canta aquilo para Deus como Davi fazia nos Salmos. Olha os Salmos. Os Salmos eram uma forma de louvor. As pessoas são enganadas simplesmente porque elas estão buscando aquilo que elas querem e não aquilo que Deus quer. Se elas buscassem um pouquinho do que Deus quer, elas não estariam procurando bem-estar, porque não era isso que Cristo ensinava. Procure o seu bem-estar, mas procure o bem-estar do próximo. Ame ao próximo. Então elas não estariam procurando dinheiro, porque o que Jesus falava não era a favor do dinheiro, pelo contrário. Ele sempre deixava claro que o dinheiro é um dos maiores males, né? Que era aquilo que ia, a ganância pelo dinheiro, tudo que as pessoas faziam pelo dinheiro, é o que estava levando as pessoas a cada vez mais se afastar de Deus. Você vê isso em vários versículos da Bíblia. O problema é que as pessoas não gostam de estudar, elas gostam de ouvir pastores. E o pastor ele vai falar aquilo que beneficia ele. Então se ele estiver mentindo e a Bíblia estiver falando uma coisa e ele estiver falando outra, e for uma coisa tradição da igreja que ele segue, ele não vai te dizer a verdade.
Ele não vai te dizer porque ele vai ter que mudar todo o sistema que está por trás da igreja dele. Então por que você não faz o seguinte, estuda, e o principal, quando for louvar a Deus, pensa assim, eu estou admirando a Deus, e aí observa o que você está cantando. Passa a observar mais quando você cantar uma música que você está cantando dentro da igreja em forma de louvor, porque até um mudo, e eu não estou exagerando, até um mudo pode louvar a Deus, porque louvar a Deus não é música, como eu falei. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala que todo ser que respira louva o Senhor, os pássaros louvam o Senhor, tudo louva o Senhor. Por quê? Porque são a natureza, quando ela está fazendo aquilo que Deus programou ela para fazer, a beleza da natureza, a beleza do canto de um pássaro, entendeu? O som que você escuta na natureza, é uma forma de louvar a Deus. E quando uma pessoa, vamos supor, que é muda, ela olha para o céu, ela contempla as estrelas, ela contempla o infinito que tem adiante, contempla a vida. Essa pessoa está louvando a Deus mesmo sem falar uma palavra. Porque louvar não é cantar. Louvar não é você abrir a sua boca para ficar cantando uma musiquinha. Isso aí, se louvar é cantar, então os funkeiros estão louvando, os roqueiros estão louvando. Isso não é louvor. Se você não está falando para Deus, se você não está engrandecendo Deus, se tua alma não está ligada a Deus naquilo que você está fazendo, esquece, você não está fazendo louvor, você está fazendo uma musiquinha. Você está fazendo musiquinha, isso não chega nem perto. E você deve ser mais crítico em relação a isso nas igrejas. Atualmente eu não estou em igreja, mas uma coisa que eu admirava na igreja que eu ia, era que eles realmente faziam isso. Eles observavam o que era realmente louvor. E quando uma música não convinha, ela não tinha nada a ver com Bíblia, com Deus, e as pessoas viam e queriam trazer aquilo na igreja e falavam, não vamos botar isso na igreja, isso não é louvor. Eles separavam, e isso é uma coisa que eu admiro, é uma coisa que eu acho correto, entendeu? E eu acho que mesmo que você esteja numa igreja ou não importa, mas principalmente quem está na igreja, se você está ouvindo esse tipo de música, se você está ouvindo esse tipo de coisa que não tem nada a ver com louvor, você tem duas opções. Uma é você conversar com o Ministério de Louvor, com aqueles que estão à frente, e tentar mostrar o erro, tentar ensinar, tentar fazer eles mudarem, procurar em outros louvores, modificar de repente a letra do louvor, se for o caso, fazer o que for preciso para fazer um louvor adequado a Deus. A outra opção é, se você vê que a igreja quer louvar de forma errada a Deus e você não está se sentindo bem, sai, procura outra igreja. Se não achar nenhuma igreja, isso não é pecado, igual muita gente prega, né? Porque hoje em dia é muito difícil você achar uma igreja que ensine você a verdade, entendeu? As pessoas falam muito assim quando alguém não está na igreja, porque olhou o erro do irmão. Na verdade, eu tenho visto a maior parte das pessoas que estão saindo da igreja não é por olhar o erro do irmão, é por olhar o erro da doutrina que está sendo ensinado, dos louvores que estão sendo colocados à frente. Sabe, uma igreja que vai lá, uma equipe de louvor na frente, dizer assim, ó, se não, te olharam quando você passou na prova e não ajudou, agora vão ver você na bênção e vão se arrepender. Que você tá lá no palco, a pessoa tá embaixo lá, né, sofrendo. Isso aí é uma forma de quê? Humilhar a pessoa, mostrar que você é melhor, que você que a pessoa tá nos teus pés, que você é melhor do que ela, que você tá no palco agora, que você chama atenção. Era isso que Jesus fazia e ensinava. Era isso, ele ensinava assim, ó, vai pro palco, faz um show e mostra para todo mundo que você é o melhor. Aí pisa em cima de todo mundo, que não ajuda ninguém não, pisa, humilha. Quem te viu passar na dificuldade, em vez de sei lá ensinar a pessoa o caminho certo, mostrar o caminho certo, apoiar a pessoa, não, humilha, pisa, entendeu? Mostra, ri, zomba, ri, fala que eu tô aqui, eu sou melhor do que você. É isso que Jesus ensinou? Pensa bem, antes de louvar, o que você está louvando. Pensa no que você está falando para Deus. Pensa se você realmente está louvando a Deus ou se você está fazendo a vontade do diabo, né? Porque, sinceramente, você pegar e tentar humilhar alguém num louvor, isso não é uma forma de louvor. Nunca foi. Você tentar mostrar que você é melhor e superior. O que Jesus Cristo falou sobre aqueles que tentavam ser superior? Que aqueles que se humilharem serão exaltados. E aqueles que se exaltam? Eles vão ser exaltados mais ainda? É isso que Jesus falou? Pensa bem no que vocês estão oferecendo a Deus. Pensa bem o que vocês estão colocando lá em cima, nos púlpitos da igreja. Observa um pouquinho. Lê mais a Bíblia se você não entende.
Porque muita gente fala que você não pode parar de ler a Bíblia. Na verdade, você até pode parar, porque muitas pessoas ficam cegas, não podem mais ler a Bíblia. E às vezes não tem habilidade de ler em braille. E o que está escrito na Bíblia? Guardar a palavra onde? Na tábua do coração. Sabe o que isso significa? Eu não preciso decorar cada texto da Bíblia. Tem muito texto da Bíblia que eu li e eu não decorei. Mas se você começar a conversar comigo as histórias que tem ali, eu vou saber falar mais ou menos o contexto do que está ali, sem eu ter que pegar a Bíblia. Eu vou saber falar sobre o que está falando. Claro, não é tudo. Tem texto que eu li uma vez, não estudei a fundo aquele texto, e eu posso ter esquecido de muita coisa. Mas ler, eu já li. Então faça isso, estuda um pouquinho mais. Quando você vê alguma coisa que você achar diferente, difícil, contraditório, pega aquela coisa e estuda um pouco sobre aquilo. Vai pesquisar aquilo. Não pesquisa o que o pastor disse, não pesquisa o que um site disse apenas. Pesquisa mais a fundo. Olha a própria Bíblia, em todos os versículos que falam sobre aquele assunto. Depois vai observar em vários sites sobre o passado, como foi que aquelas coisas aconteceram, o que tinha naquela época. Observa tudo que você for estudar na Bíblia, para poder você aprender melhor. É por isso que as pessoas estão sendo enganadas hoje. É por isso que as pessoas estão indo para a igreja, estão aprendendo coisa errada e estão tendo lavagem cerebral, porque as pessoas têm jargões que as pessoas falam, como esse mesmo que eu citei, falando assim: as pessoas estão saindo da igreja porque estão vendo o erro do irmão. Cara, isso é um jargão, virou um jargão. Se você sair da igreja por qualquer motivo, vão dizer que você saiu por isso. Entendeu? Às vezes não tem nem a ver com o erro do irmão. Por exemplo, você entra numa Universal, a Universal está ensinando tudo errado, só não vê quem não quer. Até a gente da própria Universal eu já vi falando em alguns lugares que está tudo errado em algumas coisas. Muitos deles descobrem isso e saem. Tem outros que ainda ficam tentando ali, mas é uma luta em vão. Por que em vão? Você só vai ajudar outras pessoas e não é totalmente em vão por isso. Se você continuar lutando lá dentro. Mas é em vão porque uma hora ou outra eles vão te tirar até da igreja se bobear. Porque você tem que fazer o que o Edir Macedo quer, não o que Deus quer. Se o Edir Macedo falar, tem que ser ensinado isso aqui, e a Bíblia disser não é isso, e você provar para eles que não é isso, você acha o quê? Que eles vão mudar? Tenta e depois me fala: não, eu mudei a Universal, porque lá o cabeça não é Cristo. E assim como a Universal, tem outras igrejas que fazem isso. Eu não quero estar aqui falando vários nomes, eu não estou falando contra os membros da Universal, porque a liderança da Universal é que é composta por pessoas de má fé. Os membros em si são pessoas muitas vezes humildes, muitos são sem instrução, outros até têm instrução, mas são enganados, porque não conhecem a Bíblia, não entendem, vão porque estão prometendo dinheiro, estão prometendo riqueza, estão prometendo que Deus vai abençoar, e a pessoa vai em busca de benefício, mas não vão por buscar louvar de verdade a Deus, não vão por buscar, às vezes, agradar e fazer a vontade de Deus. Alguns até vão. Não é todos, a grande maioria não é. Mas muitos até vão por fé. Acreditam que estão agradando a Deus, acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Mas o que eu deixo aqui para vocês nesse momento que eu falo é: estuda. A Bíblia não foi feita para o teu pastor ler para você. A Bíblia foi feita para você ler e interpretar. O que a Igreja Católica ensina, que pelo menos na minha época ensinava, quando eu fiz comunhão com 15 anos, que você não pode interpretar a Bíblia, que só o padre deve interpretar, é uma mentira. Senão, os apóstolos não teriam feito a Bíblia e deixado na mão dos discípulos, porque eles eram do povo. Somente os apóstolos deveriam ler, e não era assim que funcionava. Entendeu? Os próprios discípulos escreviam também. Tanto que tem vários apócrifos por aí. Então, você tem que ser crítico, você tem que ler, observar, aprender. E quando você lê a Bíblia, por mais que você tenha fé que a Bíblia é um livro de Deus, é um livro confiável, não lê também às cegas, não. Lê duvidando também. Então, quando você duvida, o que isso gera? Gera você estudar. Então, se você duvida que aquilo ali que está sendo dito aconteceu, você vai estudar a origem daquilo. Você vai estudar o que aconteceu naquele período histórico, você vai estudar se realmente aquilo que está ali foi verdade. Então, você tendo esse interesse de buscar isso aí, você não vai ser tão facilmente enganado. Sabe, eu já vi muito isso, de pessoas que chegam, recebem uma informação de um pastor e simplesmente abraçam aquilo. Elas não procuram na Bíblia ver se aquilo é verdadeiro. Elas abraçam e elas vão passando um erro adiante. E às vezes até pessoas que estão há muito tempo na igreja passam por esse tipo de coisa.
Vários erros que são passados, a pessoa vai falando, ah, não, tá isso na Bíblia. Quando tu vai vendo, nem na Bíblia tá. Tem muita coisa que as pessoas repetem. Você pode pesquisar e tem vídeos na internet falando sobre isso, sobre versículos que são inventados, que nunca tiveram na Bíblia. E as pessoas estão ali e estão falando como se aquilo fizesse parte da Bíblia. Por que isso acontece? É porque as pessoas não estão ligando para a Bíblia. Elas não estão ligando para a palavra de Deus. Elas estão ligando, sabe para quê? Fama, através de você virar músico de igreja. Elas estão ligando para virar pastor e ganhar muito dinheiro com isso. Para quê? Para fazer o que os apóstolos faziam? Juntar o dinheiro de todos os membros da igreja e dividir com todos aqueles que participavam da igreja? Ou seja, digamos que o Edir Macedo fosse um apóstolo, na época do apóstolo Paulo. Sabe o que ele teria que fazer? Sabe aquela banheirinha de ouro que ele tem? Sabe aquelas casas e carros e aeronave que ele tem? Ele teria que dividir para você aí que é membro da Universal. Porque foi isso que os apóstolos faziam. Inclusive vai pesquisar um pouquinho o que foi o pecado daquele casal, qual é o mesmo nome? Eu não estou muito lembrado agora, me deu um branco, eu sei. Depois eu vejo aqui, talvez eu até coloque no vídeo, ou talvez você pode botar aí no comentário. Mas em Atos, se eu não me engano, fala sobre um casal que deveria entregar, né, junto com os demais, todo o dinheiro para que fosse contado e dividido igualmente para todas as pessoas. Então, se você tinha um terreno, uma carroça, plantações, tudo você repartia. E aí todo mundo tinha por igual, ninguém era melhor do que ninguém. Era isso que os apóstolos faziam, não tinha dízimo. Isso é uma verdade, você pode ver na Bíblia, eu não estou aqui inventando. E o que aconteceu? Eles pegaram e enganaram os apóstolos. Eles pegaram, fizeram lucro por fora e não queriam repartir com os irmãos. Tentaram esconder. Então o que acontece? Deus castigou eles. O dízimo que você vê na Bíblia, ele era voltado apenas para uma coisa: alimentar viúvas, órfãos e os levitas que não eram músicos. Os levitas eram aqueles que eram... inclusive, se Jesus fosse do período de Moisés, ele seria um levita. Porque os levitas eram os primogênitos da família dos judeus que eram entregues para ser sacerdotes. Eles não poderiam ter uma vida comum, não poderiam ter herança, entendeu? Eles viveriam para o templo. Inclusive eles seriam mais ou menos como um diácono. Levariam o templo de um lugar para o outro, porque o templo não era uma igreja parada, era ambulante, ele ficava andando. Então pegava aquelas estacas super pesadas e botava no ombro e levavam, entendeu? Tudo que era usado no templo era carregado pelos levitas, e eram milhares de levitas. Então era assim que funcionava no período antigo. E aí o que hoje é passado para nós? Levitas são músicos, é o que hoje em dia se fala. Nada a ver. Eles não eram músicos. Porque naquele período deles, todos louvavam a Deus. Os levitas não tinham exclusividade sobre instrumentos. Falam também do dízimo. E você é enganado, porque quando se fala assim, contra o dízimo, né? O dízimo e tal, as pessoas logo pensam que você é um pão duro, que você está indo contra o dízimo, porque você não quer dar o dinheiro, você está querendo roubar a Deus, como diz lá em Malaquias 3, que na verdade era roubar, porque você tinha que fazer aquilo pelo órfão, pela viúva, porque o próprio Jesus mesmo disse, o que ele disse? Que fizer aqueles pequeninos estariam fazendo a ele, certo? Então o próprio Deus se encarregava de estar recebendo aquela oferta quando você dava o alimento para um viúva, órfão e levita. Agora, o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas dão dinheiro na mão do pastor e o pastor compra riquezas para ele. Ele não divide com o povo. Isso está completamente errado e é antibíblico. Isso é completamente... você vê isso talvez na maçonaria, num templo satânico, mas você não deveria ver isso numa igreja. Isso não é uma atitude de uma igreja tomar. Mas infelizmente é o que nós vemos. Então, não querendo fugir muito do assunto, mas isso também tem a ver com louvor, porque se você louva a Deus, você louva não só com música, como eu falei. Então, qual é a outra forma de louvar a Deus? Você aprendendo e ensinando sobre a palavra, sobre aquilo que Ele ensinou. Então, quando eu estou aqui falando para vocês que o dízimo está errado, eu estou louvando a Deus. Eu estou louvando a Deus pela grandeza do que Ele fez. Agora, voltando ao que eu falei,
você está sendo pão duro por você não querer dar o dízimo? Não. Porque eu não sou contra a pessoa dar oferta de bom grado a uma igreja para ajudar em alguma obra de caridade. Se você quiser pegar, você é um rico aí e você está vendo esse vídeo, eu quero ajudar uma instituição de caridade, eu quero ajudar uma igreja, e você quer dar R$1 milhão. Cara, você tem todo o direito de fazer isso, ninguém vai reclamar. Desde que você esteja dando uma oferta de coração. A partir do momento que alguém abrir Malaquias 3:8, 10 e botar na sua cara e disser que se você não der, você está roubando, a pessoa está fazendo a mesma coisa que um assaltante faz quando bota uma arma na sua cara e diz: me dá ou eu vou te dar um tiro. Porque ele está te botando numa situação de constrangimento, te dizendo que você é ladrão se você não der. Tenta imaginar você num grupo de pessoa e a pessoa fala isso: todo mundo aqui vai ajudar, quem não ajudar é ladrão. Você pode até peitar, mas se você peitar, você acaba sendo mal visto pelo grupo. E é isso que eles fazem, é psicologia. E é errado, porque não é isso que a Bíblia ensina. O dar, mas dar de coração, era oferta principalmente. A viuvinha ela não estava dando dízimo. Se ela estivesse dando dízimo, ela não estava dando moeda. Porque o levita não comia moeda. O órfão e a viúva não comiam moeda. E ela era viúva. Ou seja, ela estava dando para ela mesma se ela estivesse dando dízimo também. Porque ela que seria beneficiada com aquilo. Você quer fazer algo grande por Deus? Então você faça de coração, louve. Você quer ofertar? Não importa se você está ofertando numa igreja ou numa instituição de caridade. Não importa onde você está fazendo. Agora uma dica que eu dou. Tem muita gente que está se preocupando em ajudar animais. Animais são criaturas de Deus. São criaturas admiráveis que Deus fez. Que quando você tem uma, você deve tratar com carinho. Você não deve maltratar. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Jesus não morreu pelos animais na cruz. Jesus não foi crucificado para que todo animal que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi crucificado para que aqueles que são pecadores, que estão fazendo aquilo que você olha hoje e diz: caramba, esse povo não tem salvação. É essas pessoas que Jesus morreu. Para que elas, quando viessem a acreditar, seja lá quem for, porque a gente não sabe quem vai ser salvo e quem não vai, mas Deus sabe. Então, para que quando Deus olhasse, nós, no caso, né, não Deus, nós olhássemos para essa pessoa, nós estivéssemos ajudando, nós estivéssemos fazendo por elas aquilo que Jesus falou, né, fazer por elas como se estivesse fazendo por Ele. Então, quando você está fazendo algo pelo teu próximo, você está fazendo diretamente para Jesus, você está louvando a Deus com as suas atitudes. Então, você quer dar R$1 milhão para uma igreja, para uma instituição de caridade, seja lá para onde for, isso já é maior do que o teu dízimo. Você pode dar 1 centavo se você não pode dar muito dinheiro. Você está dando mais do que você poderia. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está realmente cheia de dívida, não está podendo nada e deu 10 centavos. Se você fez de coração, Deus está recebendo aquilo. Agora, se você está dando dízimo, você está dando uma coisa que eles estão dizendo para você que é bíblico. E já é uma mentira. Não é. O dízimo bíblico era alimento. O dízimo bíblico, ele tinha regras que deveriam ser seguidas. A maior regra delas, eu já falei no começo, era você, quando a pessoa recebia o dízimo, ela recebia também a iniquidade do povo nas costas dela. Então, se você acha que o seu pastor é Jesus Cristo, então continue dando dízimo. E aí ele vai receber a sua iniquidade nas costas dele. Agora, se o seu pastor não é Jesus Cristo, então isso está errado. Porque o dízimo não era para ser entregue na mão de qualquer um. Se você acha que eu estou falando besteira, estuda a Bíblia. Vai analisar o que eu estou falando, vê se eu estou mentindo. E se eu estiver errado, me ajuda. Eu não tenho orgulho, não. Eu sei que eu sou humano e eu posso estar falando algo errado aqui. Eu estou falando do que eu conheço. Eu não estou lendo agora um texto para vocês. Eu estou falando de cabeça. Eu posso estar cometendo um erro aqui, assim como muitas pessoas cometem erro. O problema é, não venha falar para mim, você está errado porque eu não gostei do que você falou. Se você vai falar, me mostra na Bíblia. Se você vai falar, me mostra, você está errado. Sabe por quê? Por causa disso, disso e disso. Porque eu, quando comecei a falar isso, eu posso não ter aberto a Bíblia, mas eu já estudei a Bíblia para falar. Eu já olhei a Bíblia para falar. Então, mesmo que eu esteja cometendo um erro, que é como eu falei, eu posso estar errando, eu não estou falando simplesmente do nada. Eu não estou aqui inventando uma coisa. Eu estou falando de algo que eu li. Eu posso ter interpretado errado? Posso. Eu posso estar achando que eu estudei corretamente, ter estudado errado? Posso. A questão é, se você vai me corrigir, eu estudei pela Bíblia, então me corrija pela Bíblia. Que aí eu vou ter uma referência para me estudar. Se você vier aqui para falar, você está errado porque o meu pastor disse, meu querido, o seu pastor não é Jesus Cristo nem é a Bíblia. Eu não vou dar ouvido ao seu pastor, me desculpe. Entendeu? O seu pastor não é melhor do que Deus nem do que a Bíblia.
E os estudos que eu fiz não foi em cima do seu pastor, então não vai ser em cima do seu pastor que eu vou tentar aprender. Até porque o que mais temos hoje em dia é 98% dos pastores tentando pregar mentiras para as pessoas. Sim, seja conscientemente do que estão fazendo, tendo um coração ruim e enganando, ou apenas sendo enganado também, sendo ensinado desde novo aquilo como se aquilo fosse certo e acabam repassando um erro achando que estão falando a verdade. Não importa, mas muitos dos pastores hoje em dia estão ensinando errado. Se você quer aprender a verdade, o que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o que? O seu pastor que é a verdade? A verdade está onde? A verdade você encontra em Deus, e Deus você encontra na Bíblia. Fora da Bíblia você pode inventar o Deus que você quiser, na Bíblia tem um Deus. Agora, se o teu problema é que você não acredita na Bíblia, é um direito seu. Mas se você não acredita na Bíblia, o conselho que eu te dou é você estudar sobre a origem da Bíblia, sobre o que a Bíblia falou. Se tudo que ela falou que aconteceu, realmente aconteceu. Quando alguém falar, tem uma contradição na Bíblia, em vez de você falar, que achei, pronto, vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e está satisfeito, pesquisa o contra aquilo que a pessoa falou. Se não tem algo contra aquilo, se não tem algo provando que aquilo ali está errado. Porque muita gente manipula as palavras. Às vezes uma coisa está falando A, a pessoa diz que falou B e tem uma lábia tão grande para falar que ela induz as pessoas a acreditarem naquilo. E isso está acontecendo muito. O Edir Macedo é um dos principais a usar a lábia para convencer o povo. Se não fosse, a igreja dele não estava tão cheia. Sim, porque se você mentir, se você enganar usando lábia, é muito fácil de você convencer as pessoas. Agora, você pegar a Bíblia e falar a verdade para as pessoas é difícil, porque você vai estar falando contra a maioria das igrejas, se você abrir a Bíblia. Sim, infelizmente, você vai estar falando contra a maioria das igrejas. Se eu pegar, imagina, eu pego a Bíblia, abro e começo a ler sobre dízimo. Que os apóstolos não davam dízimo. Que os apóstolos repartiam todos os bens dele com cada um. Eu vou ser expulso da igreja. Pode ser as mais tradicionais que tem hoje em dia, todas estão cobrando dízimo. E muitas estão cobrando de forma errada. Porque se ainda falar assim, não, dá, é só para ajudar aqui numa construçãozinha da igreja, e não tem nada a ver com dízimo do Velho Testamento, beleza, mas eles estão induzindo o povo a acreditar que o dízimo que está sendo cobrado é o mesmo dízimo do Velho Testamento. E estão induzindo o povo a acreditar que se ele não fizer isso, ele é ladrão, está roubando a Deus. Sabe quem é que na verdade está sendo ladrão? É quem está roubando a palavra de Deus para mudar em uma forma de benefício para ganhar lucro. Isso sim é roubar a Deus. Mas isso eles não vão falar para vocês, né? Então pesquisa mais sobre isso. Eu falei isso, e você está duvidando? Abre Atos, vai ler como é que era a questão financeira na igreja. Procura lá, os apóstolos oferecendo dízimo na igreja. E procura, mas procura de preferência na Bíblia revisada fiel, revista fiel, da Sociedade Trinitariana de preferência. Porque a Sociedade Bíblica do Brasil tem vacilado um pouco em algumas tradições. E eu tenho visto isso, eu aprendi isso com um colega, eu fui observar e realmente fazia sentido o que ele estava falando. Eu já pesquisei Bíblias bem antigas, de 1800, e achei cópia dessas Bíblias, e realmente as Bíblias atuais da Sociedade Bíblica estão sendo muito adulteradas, entendeu? Inclusive, devido ao movimento LGBT ter entrado muito contra a igreja, muitas Bíblias estão tirando palavras como sodomita e estão colocando palavras infiéis. Então, se antes o sodomita não herdará o reino do céu, independente de se o significa, porque eles alegam que sodomita ali era pessoas de Sodoma, entendeu? Sendo que o contexto não parece muito ter a ver com pessoas de Sodoma. Aí diz, cometiam atos abomináveis. Tudo bem, poderia ser. O problema houve uma malícia ao tirar a palavra sodomitas. Porque se havia alguma chance de aquilo ter a ver com homossexuais, então foi retirado e colocaram infiéis. O que um pastor de má fé pode dizer? Ele pode dizer que aqueles infiéis são pessoas que não dão dízimo. E aí manipula a mente da pessoa e você passa a achar que o que está dizendo ali na Bíblia é que se você não der o dízimo, entendeu? Você não vai entrar no céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas alguém estudou? Teve algumas pessoas. Mas a maioria que está seguindo essas igrejas estudaram? Eu não estou querendo tirar ninguém da igreja não, meus queridos. Eu estou querendo, pelo contrário, que você fique na igreja, mas que mostre a verdade. Eu fiquei um bom tempo na igreja, eu saí
porque eu vi que eu chegava a causar problema na igreja. Porque a igreja não vai mudar porque eu falei a verdade. E é esse que é o problema, acaba gerando brigas, dissensões, as pessoas querem sustentar mentira e não podem, você acaba desmascarando pessoas dentro da igreja. E isso gera um problema muito grande dentro da igreja, você acaba ficando constrangido, você acaba se sentindo mal, porque não é isso que eu quero que as pessoas sigam a verdade. Se você estudar, aprender a verdade, eu já estou satisfeito. Você não precisa deixar de ir na sua igreja. Desde que quando alguém fala uma mentira perto de você, você lembra do que Jesus falava sobre mentira. Lembra sobre o que Jesus falava sobre a verdade e sobre a mentira. Ele falava sobre a verdade, sim, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele também falou para os fariseus que ficavam tentando ele de várias formas para fazer ele provar que ele era um pecador, que ele não era o Messias. Então o que eles faziam? O que Jesus falou para eles? Vós sois filho de quem? De Deus? Não, do diabo. Por quê? Porque seguis a mentira. João 8,44 disse que eles eram filhos do diabo. As pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Será? Jesus Cristo diz que tem aqueles que são mentirosos que são filhos do diabo. E aí, como é que fica isso? Os mentirosos não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus pregam aquilo que é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E o que o Filho de Deus é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você prega mentira, você está pregando o oposto de Cristo. Aprende o que é verdade, estuda, guarda na tábua do teu coração, e aí você não vai precisar nem de pegar a Bíblia para você falar sobre Deus, porque vai estar na tábua do teu coração. Eu não abri a Bíblia em nenhum momento aqui. Antes de começar a falar com vocês, eu só abri a Bíblia para ler o versículo de Provérbios que fala sobre a mulher virtuosa. Se não me engano, Provérbios 31, estou falando de cabeça. E fala, né, que a mulher seria louvada. Foi a única coisa que eu fiz. O restante está no meu coração, está guardado. Eu não preciso decorar o texto como muitos pastores hipócritas que decoram um texto, mas não sabem o contexto do que está sendo dito. Eu já fui em igrejas que as pessoas abriam para a Bíblia em Filipenses, eu acho que 4, se não me engano, onde que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E elas usam isso, esse único texto, e depois ficam falando assim, então você pode ter o seu carro, sua casa, você pode ter... Você já viu o que está dizendo esse texto antes disso? Isso chama-se contexto. Você já viu o que está dizendo isso? Eles querem ter casa, carro, e eles querem passar fome, frio, sede, nudez, porque foi isso que o texto estava falando. Quando ele fala tudo posso, é suportar, né? Tudo posso ganhar de Deus pedindo as coisas para ele. Ah, mas a Bíblia também diz que tudo aquilo que pedir ele dará. Sim. Quem são esses? Os fiéis. Aqueles que realmente dão a vida pela causa de Cristo, que não mentem, que ensinam o caminho e a verdade para o próximo. Aqueles que são humildes de espírito e não aqueles que se ensoberbecem, se acham superiores e querem provar que eles estão ali agora no palco dando show e o outro está lá sendo humilhado, está no pé dele. Esses não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, não. Só com os hipócritas e fariseus. Você já viu o que Jesus fala para os fariseus que ficavam no templo daquela época? Ah, vocês querem tomar o primeiro lugar no assento. Até hoje tem gente que vai para a igreja, vira presbítero. Eu quero ter o primeiro lugar, senão eu prefiro não ficar na igreja. Eu já vi isso pessoalmente. Tem muito presbítero fazendo isso. 2000 anos depois, nada mudou. Continuam os mesmos fariseus dentro da igreja, as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas que naquela época. Oram em voz alta em praça pública para que todos ouçam. Jesus recriminou isso. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso em trem, em vários outros lugares. Pessoas que querem que todo mundo veja que elas sabem orar. Agora, o que Jesus disse foi quando fizeres com a mão direita que a mão esquerda não veja, ou vice-versa, não sei. Mas, de qualquer forma, ele sempre deixou claro que você não precisava se mostrar para o que você estava fazendo. Faça de coração. Orar, ele falou que quando você for orar, vai pro teu canto, no quartinho lá e ora. Ele não falou, vai pra uma praça pública e mostra pra todo mundo que você sabe orar, meu filho. Mostra que você é poderoso. Foi isso que ele falou? Não, quem tá falando isso pra você é teu pastor. Até porque você não é poderoso, coisíssima nenhuma, e a sua oração não tem poder nenhum. Ah, mas a Bíblia diz que a oração do santo... A Bíblia diz que aqueles que oram com fé, a oração daqueles que têm fé, ela tem poder em Deus. Ela é poderosa, não em si. Porque palavras humanas não têm poder a menos que Deus dê. E sabe a quem Deus dá poder? Apenas aos servos dele. Apenas aqueles que são fiéis. Então se você é um daqueles que está mentindo, que está enganando, que está seguindo errado e está querendo ensinar o errado e não quer mudar,
Não pensa você que você vai ficar orando e que a tua oração vai ser grata, grata não, vai ser que vai agradar a Deus, no caso. Não pensa você que o seu louvor vai ser um louvor agradável aos olhos de Deus, um louvor que vem com um cheiro suave a Deus, porque não vai. Você quer agradar, você quer louvar a Deus, louva de coração, reconhecendo que Ele deu a vida, não só a vida para você, como a vida do Filho dele, para que aqueles que crerem nele, não toda a terra, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, se você quer realmente seguir verdadeiramente, louvar verdadeiramente, adorar, lembra do que Jesus falou. Quando uma samaritana veio ele e falou, olha, os samaritanos, eles costumam orar no monte, enquanto os judeus oram lá em Jerusalém, no templo. Qual é o correto, hein, Senhor? Sabe o que ele respondeu? Nenhum nem outro. Vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Espírito e verdade significa a palavra e você mesmo, no teu corpo, o Espírito de Deus em você. Então os verdadeiros adoradores não precisam estar em quatro paredes. Podem estar, mas não precisam. Eles continuam sendo adoradores fora de quatro paredes. Eles não precisam estar num templo. Os verdadeiros adoradores, eles podem estar em qualquer lugar. Eles vão estar adorando. Eles vão estar reconhecendo que na simplicidade de uma planta você encontra a grandeza de um Deus que criou aquela planta com um DNA informando cada coisinha que tem naquela planta para que ela viesse perfeita como ela veio. Até mesmo se você contemplar os defeitos, as falhas que você encontra na natureza, os venenos, as coisas ruins, você contempla e você vê a grandeza de Deus, porque o próprio Deus deixou claro para o homem. O mundo está nas tuas mãos. Ele deixou nas mãos do homem. Você pode fazer o que você quiser, nomeie as criaturas, faz o que você quer. Quando o homem escolheu pecar, o homem mesmo deu aos anjos caídos a chance que eles queriam de ir estragando o mundo que Deus criou para nós. Deus sabia disso? Sabia. Deus impediu isso? Não. Por quê? Deus é mau? Não. Deus deu uma coisa chamada liberdade pra gente de escolher. Aqueles que creem em Deus, eles vão ter a verdadeira vida, que não é aqui. Isso aqui é como uma ilusão. Se você quer ter realmente vida, só tem vida depois da morte. A vida realmente só existe em Deus. Aqui é uma ilusão. Você está passando por um tempo aqui e a eternidade não é aqui. Você vai descobrir o que é vida depois que você morrer. Então eu quero deixar esse vídeo aí para vocês. Espero que eu possa estar ajudando algumas pessoas, pelo menos. Se você não é cristão e está ouvindo esse vídeo até aqui, eu não sei se você gostou. Se você não gostou, eu quero deixar claro que esse vídeo não era para você. Esse vídeo é para quem realmente acredita em Deus, para quem realmente segue as doutrinas cristãs, mesmo que não esteja numa igreja. Esse vídeo é para aqueles que querem realmente louvar a Deus. Entende? Eu não fiz com intuito nenhum de ofender, de converter, até porque quem converte é Deus. Você pode pregar a palavra, que isso é uma obrigação de todo cristão, mas você nunca deve achar que você tem a obrigação de converter uma pessoa. Quem tem a obrigação de converter é Deus. Se você quiser dar uma palavra abençoada para uma pessoa, espera um momento oportuno quando a pessoa quer conversar com você e fala. Porque você também forçar a pessoa a ouvir você, isso não é uma obra de Jesus. Não foi isso que Jesus falou. Até porque os apóstolos foram ensinados por Jesus para quando não receberem eles numa cidade, ao invés de eles ficarem insistindo, eles virarem as costas, sacudirem a poeira do pé e nem a poeira levar, e ir embora. Porque se não aceitaram eles, não aceitaram Jesus. E eles devem seguir, não discutir, não brigar, não tentar forçar para eles aprenderem. A palavra é para aqueles que querem. Deus é para aqueles que querem. Aqueles que não querem, eles não devem ser confrontados. Você não deve comprar uma briga com eles. Você não deve obrigar eles. Eles têm liberdade para não querer. Entenderam? Bom, esse foi o vídeo de hoje. E já me prolonguei bastante e eu vou ficar por aqui, entendeu? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam estar refletindo e estudando bastante sobre tudo que eu falei, ok? Um abração e até a próxima.